Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Vou dar meus questões sobre a atual crise climática que estamos tendo, né? Na verdade, a emergência climática que nós estamos tendo. Bom, primeiro em 2016, quando teve as eleições municipais, como estamos tendo agora em 2024, ou seja, 8 anos atrás, o PT, bom, a Dilma tinha caído, né? O PT tinha. E o PT de 800, quase se não me engano, 900 prefeituras que ele tinha no primeiro turno das eleições, ele despencou para menos de 300, ficando, e o segundo lugar se elevou para ficou pro PSDB. O primeiro lugar continua com o MDB, felizmente. Bom, enfim. E uma das desculpas para isso foi porque se criminalizou o PT, né? Todo esse processo foi basicamente esse é o problema, não assumindo os erros, culpando os terceiros. Isso acho que a única constância em si no PT entre os aliados são duas: o Lula e não assumir os erros, sempre terceirizar eles. Perfeito? Então, assim, a gente tem esse problema, certo? Que é realmente que é esse petardo que caiu no nosso colo, né? Ou melhor, no caso dos políticos nossos, parece que caiu no colo deles agora, assim, explodiu, certo? Mas não, isso é uma bobagem, assim, eles se pensar assim. Digo isso porque, assim, a Marina Silva já foi ministra do Meio Ambiente, do PT, dos governos Lula. Ela também aprovou legislações e, como sempre, ela ficou com a pecha, na verdade, de não fazer nada, mas na verdade ela foi impedida. Dizem certas más línguas, quando a Dilma era ministra da Casa Civil e foi chamada de mãe do PAC, ela detestava a Magna Silva, porque ela simplesmente, a Magna Silva, atrapalhava com a legislação ambiental que a Dilma, que atrasavam as obras, por exemplo, do PAC. Uma dessas é a usina do Melo Monte, que desmataram uma área, né? Uma área grande. Desmataram uma área enorme de mata, estiraram a população de seus lugares, né? Reassentaram elas, como sempre toda represa se faz. Também atravessar a fauna e a flora, mas não concluíram a obra, certo? Bom, então assim, digamos, mas eu não vou dizer que isso é exclusivamente culpa do PT, tá? Assim, bom, o governo Temer não dá para dizer também, acho que nem o Bolsonaro, certo? Pode-se apontar o dedos para eles. Primeiro porque, assim, eu acho que se ele dissesse que vai plantar, por exemplo, vai plantar árvores para recompor a Amazônia e os biomas, os dois eles seriam crucificados. O Temer primeiro porque assim a economia estava num descontrole no pós-Dilma, e o Bolsonaro porque teve a pandemia, certo? Agora a gente está vendo que basicamente gente que não tomou os cuidados, não tomou precauções, quando durante o que basicamente sendo mais de 10 anos de governo também o que podia ter feito não fez. E também teve gente que se iludiu nesse momento, que se iludiu bastante. Um exemplo é até a ministra do Meio Ambiente, a Magna Silva.
Por exemplo, ela tentou ser de novo ministra do meio ambiente, ela saiu até do PT por causa disso, foi quase enxutada. Na época ela era senadora pelo Acre, estado dela. Agora ela foi eleita deputada federal por São Paulo, né? Que nem a Sônia Guajajara, né? Porque que é do Maranhão. Se ela tivesse tentado por lá, provavelmente não seria eleita. E a Marina Silva talvez também não, né? Mas ela, como eu disse, foi eleita senadora pelo PT. E o PT foi a única, como eu disse, em 2016 foi a única capital que eles levaram no primeiro turno. Bom, mas o que eu quero dizer com isso? Esse dado de 2016 quer dizer que basicamente sempre estão colocando a culpa nos outros e não fazendo nada. Por exemplo, as soluções que eles deram, estão dando hoje, de criar comitê, de criar um monte de. Bom, basicamente criar órgãos assim. É a mesma coisa, solução que eles deram em janeiro que eles não colocaram em prática. Quando teve o problema, as enchentes no Rio Grande do Sul. Por exemplo, o que mais? Eles preferem expender dinheiro comprando jornalistas para fazer falar ou evitar falar mal deles do governo do que, por exemplo, ou falar mal do Bolsonaro, dizer, negacionista. Ele realmente é, mas assim, e você, o que você fez, está fazendo? Então, assim, as árvores na Amazônia podem queimar, podem acontecer um monte de coisas com elas, podem ser cortadas, podem cair naturalmente, que ninguém vai ouvir. É só quando a nuvem de fumaça tá atrapalhando. Porque é aquele negócio também, falei da Sônia Guajajara, ela quer o índio pra compor paisagem com a anta e o jacaré num pantanal, assim, dizer, e a onça, para dizer que estão, assim, vendo a natureza. Entendeu? O índio, assim, ele tem que ficar lá num substrato, digamos assim, social. Bom, falei mal de uma pessoa que não deveria ter mencionado, mas é assim. Realmente ele vai terceirizando a culpa e não fazendo nada. Vão tentar apagar o fogo simplesmente colocando um tapume no terreno, certo? Bom, é o único governo do planeta que está fazendo isso? Não. Por exemplo, é que nem os governos e prefeituras saem incentivando a criança, a gente vê criancinhas tudo mais, só que assim, quando essa árvore tá caindo nos fios, tá apodrecendo por falta de manutenção, cai em cima de alguém numa ventania, numa chuva, aí a pessoa diz, mas isso aí não cuida e não cuidam mesmo. Isso é uma coisa bem típica do Brasil, que parece que eles colocam um cadeado maior porque o menor que o ladrão quebrou e invadiu a casa foi quebrado, certo? Foi arrombado. É. Porque aqui a gente não arruma a cranca, a gente bota uma maior e diz que foi feito, certo? E assim, é isso que nós temos para hoje. Nada de ações práticas, promessas que não se realizam. Bom, como eu já disse antes, e acho que é sempre interessante repetirmos, o Brasil é como o Brasil grande, né? É como uma linha do horizonte, que quanto mais se aperta, quer dizer, quanto mais se chega perto, mais ela se afasta, sabe?
Quando, por exemplo, e aí a gente vê isso, vê isso no acontecimento. E, bom, quem errou? Ah, foi outra pessoa, não assumindo. E, bom, também não quero de novo parecer puxa-saco, mas aí eu tenho que dizer aí onde as pessoas se diferenciam. Tem um certo governador, não vou dizer quem, de onde, mas assim, toda vez que tem um problema, ele não fala de ninguém. Eu já falei mal dele. Ele não fala mal de ninguém, ele vai lá e age. É claro que isso também pode ser simplesmente uma atitude política, digamos assim, desse governador. Mas a gente tem que admitir que é assim. Porque afinal ele sabe que tem que swingar entre os dois lados da polarização brasileira, né? E um pântano, digamos assim, já que falamos de esquerda e direita, e o centro que é um pântano, segundo o linguajar da Revolução Francesa até. E é isso. Qual vai ser a conclusão disso? Basicamente, quando o fogo ser apagado, vão as ONGs, tanto nacionais quanto internacionais, vão dizer o quanto da Amazônia foi perdido, vão criar estatísticas, vão fingir que cobram o Estado vai olhar aquilo e dizer, é culpa dos antecessores. Bom, quando você ouviu isso, provavelmente o tempo todo, ao longo, isso quem, certo, é aquele negócio, continuamos sendo o que sempre fomos. Mas, assim, a culpa é sua porque você tem um carro com gasolina, você não neutraliza a sua pegada de carbono, você não está sinalizando a virtude. Pois é. Bom, a culpa é minha? Não, é sua. Obrigado e seja feliz.